Primeiramente, para eu explicar o descolamento de retina, é importante eu tentar explicar o que é a retina. Tem aqui para exemplificar um globo ocular esquemático, é realmente uma esfera, uma bola, formato bem assemelhado ao que é o real, mas muito ampliado, parte lenticular, por onde a imagem entra, e aqui para a pessoa poder entender o que é a retina, ela se localiza no fundo do olho. Então essa estrutura alaranjada que aparece nesse esquema é a retina, que funciona como se fosse um forro dentro do globo ocular, ou para comparar de uma forma mais compreensível, como se fosse a câmera de ar de uma bola forrando o fundo do olho, sendo de fato a parte funcional que capta a imagem, transmite essa imagem para o cérebro para a gente ter a percepção visual. O descolamento de retina é uma patologia que consiste literalmente no afastamento dessa camada, que é a retina, da parede do globo ocular. Quando o descolamento de retina acontece, o funcionamento da retina fica anormal e a pessoa passa a enxergar nada ou quase nada de uma hora para outra. O descolamento de retina costuma ser uma patologia de início súbito. A pessoa começa a perceber os primeiros sintomas e muitas vezes em poucas horas ou alguns dias a pessoa já está com a sua visão naquele olho profundamente afetada. Em geral, as pessoas percebem os primeiros sintomas como flashes de luz, raios de luz que surgem espontaneamente num único dos dois olhos da pessoa, numa mesma posição, com uma piora muito rápida nas primeiras horas. Muitas pessoas percebem associado com esses flashes de luz sombras ou moscas ou borboletas, cada pessoa se refere de uma forma a esses sintomas iniciais. E a segunda etapa da patologia é quando a pessoa começa a perder uma parte do campo de visão, que é a parte que seria manifesta pela parte da retina que está sendo descolada. Então, quando a imagem chega numa parte que está descolada da retina, ela não se transmite para o cérebro e a pessoa começa a perder aquele campo de visão. Em geral, já nos primeiros dias, a pessoa já tem uma perda do campo central, levando ela a uma situação de urgência oftalmológica, em que ela costuma procurar aí um atendimento e uma solução. O diagnóstico do descolamento de retina é feito em uma consulta oftalmológica básica, geralmente através de um exame que é feito no próprio consultório, que é a fundoscopia, ou o mapeamento de retina, ou o exame do fundo de olho. São feitos em situações de rotina, uma pessoa que vai procurar um oftalmologista para um ajuste do grau dos óculos ou situações gerais de menor gravidade, muitas vezes passam por esse exame de forma preventiva, e é o mesmo exame que é feito quando a pessoa apresenta esses sintomas altamente suspeitos. É um exame feito através da pupila, então a gente precisa de usar colírios midriáticos, colírios dilatadores, para que a gente possa examinar essa estrutura que está no fundo do olho, e com uma lente acoplada a uma luz específica para esse tipo de exame, a gente consegue fazer um exame completo de toda a superfície retiniana através da pupila e identificar quais áreas estão apresentando o descolamento e até mesmo ser feito o planejamento do tratamento dessa patologia. A grande maioria dos casos do descolamento de retina tem indicação de intervenção cirúrgica. A principal cirurgia feita atualmente se chama vitrectomia. É um tipo de cirurgia feito através de um aparelho especial, próprio especificamente para esse tipo de cirurgia. Costuma ser utilizado em quase todos os casos atualmente para a abordagem do descolamento de retina, para se tentar colar a retina e reabilitar a visão da pessoa. Nosso olho contém em seu interior uma gelatina transparente que se chama vítreo, gel vítreo ou humor vítreo. Nesse esquema plástico aqui não é possível fazer um preenchimento, mas o vazio do globo ocular é preenchido pelo gel vítreo. Então a vitrectomia consiste basicamente na remoção do gel vítreo para se colar a retina, e o tratamento das lesões costumam ser furos ou rasgos que a gente encontra na retina, com tratamento interno a laser e um tamponante que substitui o gel vítreo ao final da cirurgia. As duas opções principais são o óleo de silicone, na maioria dos casos, ou em alguns casos a gente também consegue utilizar um tipo de gás que preenche a cavidade substituindo o gel vítreo. Num segundo momento, tanto o gás quanto o óleo de silicone serão substituídos, o gel de silicone cirurgicamente, numa segunda etapa cirúrgica.
o gás expansor espontaneamente com a própria evolução do organismo da pessoa. O processo cirúrgico é tão importante nesse tipo de patologia quanto o que acontece nos primeiros dias ou nas primeiras semanas de pós-operatório. A gente sempre pede uma dedicação grande da pessoa para que mantenha aí repouso, para que ela utilize medicamentos, colírios, alguns itens adjuvantes clinicamente importantes para uma boa recuperação cirúrgica. E muitas vezes a gente precisa de orientar o paciente, a pessoa submetida à vitrectomia, a um efeito físico para que o tamponante, seja óleo de silicone ou gás expansor, consiga atingir um efeito de proteção a uma retina recém-operada, que é o que torna o período de repouso pós-operatório da vitrectomia um pouco mais exigente do que a maioria das outras cirurgias oculares, de forma que muitas vezes a gente tem que orientar a pessoa a manter um posicionamento fixo da cabeça, muitas vezes olhando para baixo, outras vezes deitada para um ou para outro lado, o tempo todo ou a maior parte do tempo possível, visando uma melhor proteção da retina recém-operada pelo agente tamponante, que seria o óleo de silicone ou o gás expansor. Então são aí 10 a 15 dias de pós-operatório bastante exigentes, para depois a pessoa entrar numa fase mais segura e com resultado um pouco mais previsível de uma cirurgia que é complexa e pode ter um andamento bastante imprevisível em alguns casos. Muitas pessoas acabam passando pelo exame preventivo de fundoscopia, ou mapeamento de retina, e acabam sendo identificadas situações de risco, de fragilidade na retina da pessoa, que podem, num futuro, levar ao acontecimento do descolamento de retina. Muitas pessoas passam por esse exame preventivo já apresentando alguns sintomas sugestivos de lesões de fundo de olho, de retina, como os flashes de luz, que a gente chama de fotopsias, ou as moscas, as manchas que surgem na visão da pessoa de forma súbita e preocupam a pessoa, ou mesmo em avaliações oftalmológicas de rotina, em que a gente faz o exame sob dilatação pupilar para examinar o máximo de detalhes possível da retina. E no caso de se identificarem lesões ou áreas de fragilidade para lesões, indica-se o procedimento de fotocoagulação a laser, que é feito em ambulatório, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento rápido, que causa um pouco de desconforto na pessoa, mas que leva a uma segurança maior nessas áreas de fragilidade que podem acontecer, para evitar um eventual futuro descolamento de retina, que é uma situação que chega a ser dramática para o olho acometido. A fotocoagulação a laser ela tem diversas indicações para outras patologias, mas no caso de prevenção de descolamento de retina, ela é o recurso mais utilizado já há décadas. É um tratamento bastante tradicional e que funciona muito bem, aumentando aí a importância das pessoas, mesmo que enxergam bem e não utilizam óculos e não têm problemas gerais da visão, a frequentarem com regularidade o oftalmologista e cuidar da prevenção da saúde ocular também. Sim, é uma patologia grave, que evolui rapidamente, tem de ser diagnosticada e tratada o mais precocemente possível pela extrema gravidade que pode atingir em casos em que ela evolui sem nenhum tipo de tratamento ou com tratamento mal sucedido. Então, descolamento de retina não tratado ou com tratamento mal sucedido, que pode acontecer em alguns casos devido à gravidade de algumas situações mais extremas, pode sim levar a uma perda até mesmo completa e definitiva da visão. É uma das causas mais frequentes de cegueira definitiva e precisa de estar no nosso cronograma a prevenção realmente, procurar pelo profissional, procurar possíveis sinais que indiquem risco futuro ou mesmo iminente de descolamento, tentar a todo custo evitar que isso evolua para patologia de fato, pois ela pode tirar a visão da pessoa e algumas pessoas chegam a passar pela mesma patologia em ambos os olhos, geralmente pessoas que se enquadram em fatores de risco, como por exemplo pessoas com grau de miopia muito forte, que costumam ser relacionados com um olho com retina mais fina, mais frágil, com mais frequência de acontecimento de lesões que levem ao descolamento de retina. Devem essas pessoas ser especialmente acompanhadas com mais proximidade, mas é uma patologia que tem um comportamento bastante aleatório e ocasional. Pode acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida e a prevenção com as avaliações oftalmológicas regulares é a maior recomendação
nossa para que a pessoa se proteja e tente diminuir o seu risco, pelo menos para o futuro.